Se você fosse convidado para um jogo que pode te deixar milionário, mas a cada rodada as coisas ficam mais perturbadoras, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um homem tentando sobreviver a esses desafios cabulosos, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o jogo mortal em 13 pecados. Esse cara está prestes a fazer uma coisa terrível. Solomon é um velho professor que estava sendo homenageado pelos seus amigos, por conta de tudo que ele fez na sua carreira, já que o senhor era um grande estudioso. Mas estranhamente, ao invés de fazer um discurso bom, o homem começa a fazer uma piada nada a ver, cheia de palavrões, perto dos seus colegas. Sem entender o que estava acontecendo, a anfitriã da festa pergunta se ele estava bem, só que do nada o cara desconecta um dos dedos da mulher, fazendo todos do salão fugirem em pânico, achando que Solomon tinha ficado maluco. Nesse momento, um dos seguranças pede para o cara ficar parado para detê-lo, porém o senhor tenta tirar algo do bolso, e o oficial pensa que o velho ia sacar uma arma, e acaba finalizando ele. Bom galera, era nítido que o Solomon não estava muito bem, ele parecia nervoso o tempo todo, e mesmo estando em uma festa em sua homenagem, o velho quase não deu um sorriso. Por isso é bem possível que o senhor estava sendo chantageado a fazer essas coisas horríveis por alguém, provavelmente a mesma pessoa que estava ligando pra ele, até porque o homem não parecia ser um cara mentalmente instável, já que ele ficou arrependido por ter machucado a sua colega, tanto que Solomon pede desculpas pra ela antes de fazer isso. Fora que é simplesmente impossível acreditar que um monte de adultos veria a cena e eles não fariam nada, até porque é ridículo ver o velho desconectando o dedo dela como se fosse manteiga, pois seria necessário uma força significativa para fazer aquilo, que com certeza o velhinho não tinha, assim como uma lâmina afiada, que também não era o caso. E agora que o negócio está feito, essa senhora precisa cuidar do ferimento, porque apesar de ser raro, pessoal, ainda é possível bater as botas de hemorragia apenas perdendo um dedo, pois se o sangramento não for parado em questão de algumas horas, ela já iria sentir fraqueza e tontura. O melhor jeito de cuidar da ferida no momento seria encontrar um guardanapo limpo e pressionar bastante o machucado para estancar o corte. Quanto ao guarda, ele atirou sem pensar duas vezes em um homem idoso que com certeza não estava armado, porque na maioria dessas festas de gala, os convidados passam por detectores de metal na entrada para garantir a segurança de todos. Mas o velho Solomon também não se ajuda, porque colocar a mão no bolso logo depois do que ele fez na frente de todos é pedir pro segurança atirar, até porque o oficial não tem bola de cristal para saber se o velho ia sacar uma arma ou não. Algum tempo se passa e conhecemos o Elliot, um vendedor de seguro de vida que pensava que seria promovido logo, por isso ele garante a sua esposa Shelby que poderia ter uma lua de mel caso conseguisse a promoção, além de poderem dar uma infância melhor para o bebê que está a caminho. E aí o rapaz vai para o trabalho reluzente de felicidade. Só que quando ele chega lá, o seu chefe conta que iria demiti-lo, pois o Elliot era muito bonzinho para trabalhar ali, já que o cara fez uma idosa desistir de um plano de saúde premium mais caro, só para que ela comprasse um de menor valor que atendia às suas necessidades, impedindo a empresa de lucrar mais. Porém, Elliot praticamente implora para ficar, já que precisava do plano de saúde para cuidar do irmão que possuía problemas mentais e bancar o asilo onde seu pai morava. Só que o chefe fala que isso só tornava as decisões dele ainda piores, pois se ele tinha medo de ferrar uma velha desconhecida só para manter a sua integridade, deixando todas as pessoas que dependiam dele sem proteção, então o homem não tinha os culhões necessários para ser um de seus funcionários. Frustrado, Elliot vai até o seu irmão Michael contar a má notícia, mas o garoto implora para não ser mandado de volta ao hospital psiquiátrico, e com muita dó dele, Elliot acaba permitindo que o rapaz se mude para sua casa, até que a situação se resolvesse. Mas agora vinha o verdadeiro problema, pois ele tinha que avisar seu pai de que não poderia mais pagar pelo asilo dele. Só que quando o Sr. Bill descobre que teria que morar em uma casa ainda menor que coubesse no orçamento do seu filho, ele começa a xingar o coitado, dizendo que tudo isso era culpa dele, já que Elliot preferiu cursar artes na faculdade, ao invés de fazer algo que daria dinheiro, dizendo que só sairia dali se fosse para morar com seu filho e sua esposa. Derrotado e sem esperança de um futuro melhor, o cara volta para casa para contar para Shelby, que não fica nada feliz em saber que Bill iria morar com eles, já que esse velho era bem racista. E aí, Michael pede para o seu irmão levá-lo até um restaurante para bater um rango, e no caminho até lá, Michael fala que Shelby lembrava sua mãe enquanto ainda estava viva, já que eles também eram bem pobres antes do seu pai começar a ganhar muito dinheiro do nada. O problema é que quanto mais dinheiro Bill ganhava, pior de coração ele se tornava. E depois de deixar o seu irmão no restaurante, Elliot pega o caminho de volta para casa, mas acaba tendo que parar em um semáforo, até que do nada, ele recebe uma ligação de um desconhecido, dizendo que sabia sobre o cara ser um fracassado, que perdeu a mãe num acidente de carro aos 9 anos, e agora tinha que cuidar de toda a família. A voz propõe um desafio a ele em troca do dinheiro, pois se o rapaz matasse a mosca que estava lhe incomodando dentro do carro, ele teria $1000 na sua conta. E depois de finalizar o inseto, Elliot percebe que o dinheiro realmente caiu, ficando completamente chocado com o que tinha acabado de acontecer. Ok, não é a melhor solução, mas o Elliot podia pedir ajuda a órgãos governamentais para verificar a legalidade da sua demissão. Logo, eles descobririam que foi totalmente sem justificativa, já que Kopnak o demitiu por ser honesto com seus clientes, fora que ele assediou moralmente o seu funcionário, ofendendo ele de diversas formas, o que pode gerar um processinho que daria uma bela dor de cabeça pro cara.
cara. Isso porque, de acordo com as leis de Fair Work da Austrália, desde 2009 as empresas precisam constatar um motivo justo para demitir alguém, além de que isso só pode acontecer se antes ele tomar alguma advertência escrita. Então, qualquer funcionário que acredite que foi injustamente demitido pode apresentar um pedido à Fair Work Commission para revisar a decisão, e se a comissão determinar que a decisão foi injusta, eles podem ordenar a reintegração do funcionário, ou uma compensação monetária a ser paga pela empregadora. Agora, falando da situação financeira de Elliot, na Austrália existem vários recursos disponíveis para pessoas com baixa renda, especialmente aqueles com dependentes, como o caso do irmão deficiente mental e uma esposa grávida, sendo um deles o Job Seeker Payment, um pagamento destinado a ajudar pessoas desempregadas. Sendo assim, Elliot não precisaria se desesperar a ponto de fazer a cagada como aceitar desafios de pessoas estranhas, sem saber quais seriam as consequências. E dessa forma ele teria tempo de procurar outro emprego. Além disso, Elliot percebeu que os caras estavam observando ele o tempo todo, e ainda tinham informações pessoais sobre a sua família. Por isso, o certo seria chamar a polícia, já que essas pessoas poderiam usar isso para tirar vantagem dele, e também ameaçar os seus entes queridos, até porque não dá pra saber se eles eram bonzinhos ou não, e muito menos onde iriam parar esses desafios. E logo a gente vai ver que o Elliot vai se arrepender de todas as suas escolhas. Depois disso, o sujeito liga para Elliot o desafiando a comer um inseto e receber mais $3.000, que era o valor que Shelby estava devendo no cartão. Mas antes, o cara decide voltar para a segurança da sua casa, para conferir se o dinheiro realmente foi depositado. E quando percebe que de fato tinha recebido a primeira transferência, ele decide comer a mosca, recebendo uma ligação na mesma hora que acaba acordando Shelby. Então o homem começa a evitar a sua esposa pela casa, e pergunta pro homem misterioso se ele estava o espionando. Mas tudo que o cara diz é que Elliot só recuperaria sua privacidade quando concluísse ou saísse do jogo. E aí o cara do telefone conta que Elliot poderia ganhar muito mais dinheiro se completasse mais 11 tarefas, e o valor das recompensas aumentava conforme ele concluía cada uma delas, podendo chegar a mais de $4 milhões. Porém, caso ele falhasse no seu objetivo, revelasse o jogo para alguém ou interferisse no jogo de outros participantes, o cara iria perder tudo que conseguiu e tudo que tinha. E para entrar de vez no game, ele tinha que dizer que iria dançar com um sapo dourado. E ao notar a janela do banheiro semi-aberta com marcas de mão, o rapaz acaba aceitando por medo do que poderia acontecer com a sua família. No dia seguinte, Elliot está em um parque com Shelby e os pais dela, quando o mestre do jogo liga avisando sobre a terceira tarefa, que era fazer uma criança chorar em 5 minutos. E então, Elliot dá um migué na esposa indo até o parquinho atrás de uma criança sozinha. E calma galera, que não é nada do que vocês estão pensando. Então quando ele avista uma garotinha, o cara vai até ela igual um maluco, dizendo que os pais dela não a amavam, e que um homem iria aparecer para levá-la até um orfanato para puni-la por ser uma menina má, que foi as mesmas coisas que Bill costumava dizer para os seus filhos quando eram mais novos. E aí com medo, a criança foge dali, enquanto Elliot voltava apressado até a esposa, querendo vazar dali o mais rápido possível. E quando o casal já estava no carro prestes a sair, a mãe da menina aparece furiosa, jogando uma lixeira no veículo, mas Elliot nem dá bola e acelera enquanto Shelby xinga a mulher sem entender nada. Bom galera, ter um pai como Bill realmente não é fácil, já que depois de anos de autodestruição, o cara não liga pra mais nada nem ninguém. Nesse caso, o Elliot poderia buscar por serviços de reassentamento de idosos para ajudar o Bill a encontrar um novo lar, como é o caso do serviço My Age Care, que oferece benefícios para idosos que precisam de suporte. Aí dessa forma, a casa do cara não iria virar um albergue, já que a família toda do coitado se enfiou lá. Mas partindo pro jogo em que Elliot se meteu, é compreensível o desespero do cara em prosseguir com aquela loucura, já que qualquer um aceitaria finalizar uma mosca por 1000 pratas. Mas é sempre bom lembrar que dinheiro fácil vem com um preço alto, e ele percebeu isso ao ver a janela do banheiro semi-aberta e com marcas de mão, o que indicava que alguém poderia ter entrado na sua casa enquanto a Shelby dormia para colocar as câmeras e espiar ele. O grande problema é que isso também vale para todos que moram ali. Além disso, Elliot poderia ao menos perguntar se os desafios trariam algum risco à sua vida ou ao dos outros, e se ele teria que fazer algo que era contra a lei. Até porque temos noção de muitos desafios que acontecem na internet, como os conhecidos pranks ou trollagens, que são estilos de vídeo voltados a pegadinhas com câmeras escondidas, e muitas delas são de mau gosto, sendo que já teve casos de youtubers dando biscoito recheados com pasta de dente para moradores de rua, e outros que entraram num trem do Japão e começaram a falar Hiroshima e Nagasaki para irritar os passageiros, expondo pessoas ao ridículo apenas por likes e engajamento. Agora, falando do desafio de assustar a garotinha, Elliot poderia ter dito a ela que tinha um monstro dentro do banheiro, e aí ele fingiria ser puxado para dentro do lugar soltando gritos aterrorizantes, o que com certeza faria a garota fugir dali bastante assustada. Ou então ele poderia usar a velha tática da Bloody Mary, a famosa lenda da loira do banheiro, contando sobre a bruxa do espelho e alertando a menina para não olhar em nenhuma superfície reflexiva, senão a entidade arrancaria os seus olhos. E galera, eu não aconselho ninguém a fazer isso, principalmente com crianças, o que daria uns bons anos de acompanhamento psicológico pra garota, e com certeza faria ela chorar sem que seus pais ficassem irritados ao ponto de tacar uma lixeira no carro dele. Após isso, o casal vai até uma capela para se encontrar com Bill, e enquanto Shelby ia buscar o velho, Elliot percebe uma ligação do mestre que o desafia a roubar um presépio que
queimá-lo. E enquanto ele completava a missão, sua esposa é obrigada a levar Bill no banheiro e ouvir o cara reclamando de como seu marido era um inútil. Mas como se isso já não fosse babaquice o suficiente, o velho ainda pede para a garota fechar o seu zíper, dando um migué que tinha problemas nas mãos. Assim que saem do banheiro, Bill começa a falar sobre o acidente da mãe de Elliot, perguntando se o filho achava que ele era ocupado até hoje, sendo que o senhor apenas estava ocupado, pois tinha muitas tarefas para fazer na época. Em paralelo, Elliot se esgueira com o objeto até o lado de fora e taca fogo nele. Porém, assim que a notificação de pagamento cai, o homem tenta apagar as chamas com a vassoura. Só que a única coisa que ele consegue é espalhar o fogo para as cortinas do local. Então, percebendo que não conseguiria arrumar a cagada, Elliot liga o alarme de incêndio e corre para avisar a sua família para saírem dali o mais rápido possível. Só que antes deles irem embora, o homem recebe mais uma ligação do mestre, pedindo que ele seguisse um morador de rua aleatório para fazer o próximo desafio. E o cara faz isso sem pensar duas vezes. Porém, Shelby fica preocupada, tentando entender o que estava acontecendo. E o Elliot apenas diz que estava planejando uma surpresa para ela. Enquanto isso, a garotinha do parque vai até a delegacia com a sua mãe para fazer um retrato falado do homem que lhe assustou. Só que ela vê um cartaz de procurado no mural e afirma ser o mesmo cara. É nessa hora que o detetive Chilcote, que investigava o caso, é informado sobre um mendigo na sala de espera, que havia trocado suas roupas por um avestruz com um homem muito parecido. Longe dali, Elliot chega num prédio para cumprir sua próxima tarefa, que envolvia outro jogador chamado Shawn, e o objetivo era levar esse cara para tomar um café na lanchonete mais próxima dali antes das 4 horas. Então, o cara fica aliviado de não ser mais uma tarefa estranha, sem nem imaginar o que lhe aguarda, pois lá dentro ele encontra um homem que tinha batido as botas na banheira. Enojado, Elliot pensa em desistir, mas ele recebe uma ligação do mestre, falando com uma voz bizarra que o cara só tinha duas escolhas: desistir de tudo e continuar sendo um fracassado, ou completar os desafios para pegar o dinheiro. Sem escolhas, Elliot veste o cadáver, levando o corpo até a tal lanchonete e pedindo um café o mais rápido possível. Só que um grupo de policiais chega nesse momento e acabam sendo atendidos primeiro. E aí, vendo que se não fizesse algo, ele iria falhar no seu objetivo, o cara simplesmente pega o café de um dos oficiais e coloca na sua mesa, concluindo a tarefa. Só que o policial roubado não gostou nada disso, mas antes que fosse preso, Elliot fala que viu o homem bebendo em serviço e que poderia denunciá-lo se quisesse. Então ele deixa o dinheiro do café na mesa, derrubando a carteira ao mesmo tempo, e vai embora dali o mais rápido possível, deixando Shawn para trás. Ok, o Elliot cometeu um erro absurdo ao tentar apagar as chamas com uma vassoura de palha. Isso beira quase a burrice, já que esse material pega fogo extremamente rápido e fácil. Fora que isso piora quando ele a usa para abanar as chamas, fazendo elas aumentarem mais por conta do oxigênio ser aquilo que alimenta as brasas. E se vocês estiverem se perguntando por que ele não conseguiu apagar o fogo usando o extintor, é porque cada extintor é ideal para um tipo de incêndio, sendo o melhor nesse caso o extintor à base de água, que satura a palha e não permite a reignição. Provavelmente o Elliot usou um extintor à base de dióxido de carbono, que não é eficiente quando utilizado em ambientes abertos e ventilados, devido à sua dispersão e à constante renovação do ar. Além disso, se o Elliot usasse os seus olhos, ele veria que o pátio onde estava era cercado por cômodos com janelas e cortinas, o que só piorou a situação que poderia ser evitada ao colocar o presépio no centro daquela área, e principalmente no chão de concreto, onde não teria contato com nada inflamável. Falando agora sobre o desafio em si, Elliot não teria problema se simplesmente tacasse fogo no presépio e largasse aquilo ali mesmo, correndo até Bill e Shelby para tirar eles da igreja antes que levantasse qualquer suspeitas, pois dessa forma o incêndio seria considerado um acidente, ou apenas um ato de vandalismo, porque é bem diferente você queimar um objeto de colocar fogo na igreja inteira. E do jeito que o idiota do Elliot está agindo, deixando pistas para trás a todo momento, logo a polícia vai estar na cola dele. Passando pro desafio da avestruz, é de se questionar onde o cara conseguiu arrumar um bicho desses. Mas como estamos na Austrália, tudo é possível, e podemos encontrar várias fazendas que criam avestruzes, e permitem a compra ou aluguel desses animais. Porém, isso só pode ser feito caso o Elliot tivesse várias licenças para ter a posse do avestruz, o que não era o caso aqui. Agora, indo pro desafio do tio Paulo, o Shawn, Elliot deveria ter tomado alguns cuidados na hora de mexer no cadáver, como usar luvas e máscara devido aos gases liberados pelo corpo em decomposição, assim como as bactérias presentes na pele. Fora que as luvas também ajudariam o Elliot a não deixar as digitais no cadáver, pois se ele fosse encontrado pela polícia, poderia ser confundido com assassino. Mas o cara se preocupou mais com o cheiro do que com a segurança, sendo que os sprays só mascaram o odor temporariamente. O certo seria ele neutralizar o cheiro com carvão ativado, ou encher os bolsos com itens perfumados. Só que a maior loucura mesmo é o cara simplesmente largar um cadáver na lanchonete, sem nem pensar que a garçonete com certeza ia dedurar ele, já que a garota viu o seu rosto, sendo que ele apenas poderia dizer que o amigo dele estava bêbado demais, levando o corpo de volta para o apartamento e deixando lá mesmo. É como eu disse antes, o Elliot está deixando várias pistas para trás, e não vai ser difícil da polícia seguir esse rastro. Saindo de lá, Elliot se sente invencível e recebe uma ligação do mestre do jogo, dizendo que por conta de sua performance em evitar ser preso, mais uma tarefa havia sido concluída como bônus. Só que
que a alegria do cara não dura muito, quando o mestre revela que Michael perdeu o convênio que ajudava a pagar os seus remédios. Irritado, Elliot continua andando sem saber qual seria o próximo desafio, até que ele encontra um ônibus sendo pilotado por um mascarado bizarro, e entende que deveria entrar ali para começar a próxima tarefa. Em paralelo, vemos Chilcote investigando a lanchonete onde o cadáver de Shaw foi encontrado, e ele encontra o cartão da biblioteca do Elliot. Porém, antes que fosse analisar aquilo, o oficial percebe que tinha alguém falando com a garçonete, que era uma testemunha do crime. Curioso, o detetive vai perguntar quem era, mas a jovem não sabia bem, já que o esquisitão só disse que era um repórter, mas nem informou de qual emissora. E aí ela entrega o telefone do cara para o Chilcote, que consegue descobrir onde o tal repórter morava. Com essa informação, ele vai atrás de Vogler, um teórico da conspiração que investigava sobre o jogo macabro. Então o oficial vai até o trailer onde o estranho morava, mas o maluco foge antes de ser pego, dizendo que não podia confiar nas autoridades, pois eles tinham policiais fazendo parte daquela seita maldita. E o cara só diz que se o Chilcote fosse realmente um detetive de verdade, ele deveria finalizar o jogador sem pensar duas vezes. Desconfiado, o oficial entra no trailer e encontra um mural investigativo, que também tinha a logo da seita estampada com uma escrita em latim, além de um monte de documentos relatando os jogos que ocorreram nos últimos anos. Passando por ônibus, Elliot é informado pelo mestre que deixou um cartão da biblioteca cair enquanto saía da lanchonete, instruindo o cara a continuar jogando para se livrar de qualquer penalidade ou acusação, pois se o jogador concluísse os 13 desafios, sua ficha criminal iria desaparecer completamente, pois eles cuidavam de tudo para os vencedores terem uma vida plena. Porém, se Elliot perdesse, ele teria que lidar com tudo sozinho. Após um tempo, o motorista para em frente a um hotel no meio do nada, e aí o cara vê que apenas um dos quartos tinha iluminação, e quando ele entra lá, o rapaz encontra alguém muito familiar, mas ele não se lembrava quem era o John. Porém, a conversa deles é interrompida, quando uma enfermeira aparece e começa a preparar o espaço para a próxima tarefa de Elliot. Então, os homens aproveitam para se conhecer, e John diz que era um corretor de imóveis, que sofria com o declínio do mercado. Só que o papo descontraído acaba, quando Elliot vê a mulher pegando uma serra em sua bolsa. É nessa hora que o mestre liga contando que John e Elliot costumavam estudar juntos na mesma escola, mas ele e o seu irmão Tom praticavam bullying com Elliot e Michael, fazendo coisas horríveis com ambos. E agora, a tarefa do cara era desconectar o braço do valentão. E o John até diz que estava de acordo com aquilo, mostrando também ser um jogador. Mas vendo que Elliot estava assustado, John começa a ofendê-lo, contando que só batia nele porque ele era um molenga, deixando Elliot tão furioso que ele desconecta o braço do rapaz sem pensar duas vezes. Só que mesmo com raiva, o homem ainda faz questão de levar John com o carro dele até o hospital. E no momento em que saía de lá, Elliot fica frente a frente com o irmão do sujeito, decidindo se vingar pelo que o homem tinha feito com seu irmão, pegando uma cadeira e acertando em cheio a fuça dele pique John Cena. Nesse momento, a mensagem de mais um depósito cai, mostrando que o cara era mais um dos desafios. Bom galera, é bom ressaltar que aquela frase em latim mostrada no logo da seita significa dançando com um sapo dourado para entreter os deuses, sendo uma alusão às pessoas que têm atitudes ridículas, apenas para agradar e obter um benefício de autoridades ou forças superiores, o que pode indicar que provavelmente as pessoas por trás daquilo sejam membros de uma elite única do mundo. Vai ver, esse é o entretenimento do Bohemian Grove, e esses caras se divertem desafiando pessoas desesperadas por dinheiro a fazerem as coisas mais absurdas, até deixarem a sua humanidade de lado e se tornarem seres cruéis e sem remorso algum, sendo bem possível notar isso acontecendo com o Elliot aos poucos, já que ele se torna um cara de sangue frio ao se vingar de quem lhe fez mal, podendo ser acusado de roubo por pegar o carro do John e agressão ao atacar o irmão dele. O certo era o Elliot ter largado o veículo de lado, sem contar que desconectar o braço do John e ir embora de uma vez não seria uma má ideia, mas ele ainda quis levar o cara pro hospital com um pedaço de carne que arrancou dele, achando que ninguém iria suspeitar da sua participação naquilo. O melhor seria não fazer nada disso, mas como ele fez, o cara deveria chamar uma ambulância e deixar eles fazerem o serviço, porque certamente o pessoal responsável pelo jogo teria todos os recursos para cuidar do John, já que ele estava participando porque quis. E sobre o jogo, já descobrimos que através da investigação do Vogler, que tudo começou em Roma, podendo ser um paralelo à política do pão e circo, onde migalhas eram fornecidas à população romana durante espetáculos públicos em arenas envolvendo gladiadores, tudo para entreter a população para que esquecessem seus problemas financeiros e sociais. Porém, também é possível que a ideia de agradar os deuses seja uma referência à mitologia grega, que é bem semelhante à romana, visto que o sacrifício era uma prática comum entre os adoradores, até porque o Empédocles, um antigo filósofo, se lançou no vulcão Etna, isso por acreditar que ele se tornaria imortal e renasceria como um deus. E eu acho que esse plano não deu muito certo, hein? Além disso, Elliot e John poderiam ter aproveitado que a enfermeira estava sozinha para conseguir toda a informação que pudessem sobre quem estava por trás do jogo, e com certeza ela abriria a boca se o Elliot ameaçasse ela com a serra. Fora isso, galera, é impressionante o John não ter apagado com um choque hemorrágico ao perder o braço, além do perigo de pegar uma infecção por deixar o ferimento exposto. O correto nesse caso seria usar um pano limpo e aplicar pressão direta no local lesionado, e depois usar o cinto de John como um torniquete para interromper o sangramento, já que perder um braço causa uma hemorragia que
pode ser fatal em pouquíssimas horas. E uma coisa bastante curiosa é a cena em que o tio Colt guarda o cartão do Elliot no bolso, ao invés de seguir os procedimentos comuns da polícia, que seria isolar as evidências de um crime em sacos plásticos, enquanto que a utilização de luvas para não comprometer a cena do crime foi algo que ele manteve, o que pode indicar que a decisão do cara de participar da investigação não seja apenas por ser o seu trabalho, mas sim por ter alguma relação com o Elliot que ainda não sabemos. Além disso, Elliot deveria ter percebido o grau de periculosidade em que os desafios iam chegando logo quando passou a ser ameaçado pelo mestre a continuar jogando, o que poderia fazer com que Shelby percebesse o jeito estranho com que o marido estava agindo. Afinal, galera, mesmo se o Elliot completar os 13 desafios, ele ainda vai ter que explicar para sua esposa o porquê de ter desaparecido o dia inteiro e voltado com milhões de dólares na conta, já que mesmo sem saber do jogo, ela ainda desconfiaria que o cara tinha feito algo errado. Mais tarde, Elliot chega num salão de festas e se encontra com Shelby e sua família para comemorar o seu futuro casamento, mas o cara logo se afasta para falar com o Michael, que havia acabado de chegar também. Só que o caçula age de forma rude sem querer ficar perto do irmão, então ele deixa o garoto em paz e fica esperando sua nova tarefa. E aí o mestre liga desafiando Elliot a destruir 75% do salão enquanto canta a música de International, além de também urinar em um vaso de plantas. Sendo assim, o cara volta para a mesa de jantar quebrado mentalmente, e o seu sogro fazendo um discurso dizendo que considerava o cara como um filho não ajuda em nada. Porém, enquanto ele discursava, alguns guardas aparecem deixando Elliot mais nervoso, pois o homem achava que seria preso. Só que Elliot fica surpreso ao descobrir que os oficiais estavam atrás de Michael, por ele ter se exposto para uma menina aleatória. Com isso, Elliot decide ajudar o seu irmão a fugir, distraindo os policiais com a destruição do salão, e quando eles se preparam para pegá-lo, o maluco se ameaça a finalizar com um garfo, apenas para dar tempo dele urinar nas plantas e fugir dali. Saindo do salão, o homem usa uma cadeira para bloquear as portas, finalmente concluindo seu desafio. Só que o mestre liga, dizendo que apesar de ter concluído a tarefa, Elliot ainda se importava demais com o que pensavam dele, e já estava na hora de quebrar essa mentalidade. Então o sujeito o desafia a se entregar para a polícia, e como já estava afundado na lama, o cara retira a cadeira da porta, e é levado para a delegacia, onde um oficial tenta arrancar alguma verdade dele, mostrando algumas coisas que ele fez, como levar o cadáver para a cafeteria. Mas no meio disso, tinham outros acontecimentos, que provavelmente foram causados por outro jogador, como o da destruição de um templo hindu, e o da finalização de uma velhinha. Só que antes da parada azedar, Elliot pede por um advogado, e consegue interromper um interrogatório. Então o policial sai da sala enquanto o rapaz pensava em uma forma de escapar, e ao mover a cadeira de tanto nervosismo, ele acaba quebrando uma parte afiada, passando a acreditar que tudo aquilo fazia parte do jogo, e aí ele resolve se esconder para emboscar o policial, conseguindo rendê-lo e pegar a sua arma, usando o cara como refém para passar pelos outros policiais, que só não atiravam por ordens de Tio Colt. E aí ele leva o oficial até uma sala, onde manda o homem se algemar e tapar os ouvidos, enquanto o mestre liga dizendo a Elliot que havia mesmo outro jogador, e que se essa pessoa concluísse as tarefas antes do Elliot, ela receberia todo o prêmio, enquanto o cara ficaria 20 anos preso por todos os crimes que cometeu. Fora que o rapaz já estava começando a perder a cabeça, pois fugir da delegacia nunca foi um dos desafios, portanto ele estava fazendo tudo aquilo por conta própria. Nesse momento, o policial percebe que Elliot estava com a guarda baixa e tenta desarmá-lo com um tapa, mas recebe um tiro no pé que acaba alarmando os oficiais do lado de fora, obrigando o cara a fugir pulando pela janela direto numa lixeira que amortece a queda. O problema é que Elliot deixa o celular cair naquela nojeira, só que antes de conseguir pegar, ele tem que fugir, pois a delegacia inteira estava atrás dele. Ok galera, não dá pra acreditar que um policial deu um tapinha na mão de um homem armado, tanto que essa ação foi um tiro no pé literalmente, sendo que ele teve uma brecha perfeita para um confronto, podendo apenas chutar as partes íntimas do cara e pegar a sua arma de volta, ou usar o treinamento de anos da polícia para imobilizar o Elliot, até porque quando se trata de defender a sua própria vida, você tem que usar mais a mente do que os punhos. Porém o velho também podia ter aproveitado que Elliot estava distraído para continuar cantando enquanto abria a porta para os outros entrarem e renderem o criminoso. O próprio Elliot também não se ajuda, já que quando ele descobriu que estava ameaçando a vida de um policial porque queria, o cara apenas ficou discutindo com o mestre, ao invés de dar o fora dali de uma vez, olhando pela janela para ver se tinha algo para amortecer a queda, e pulando sem hesitar, já que a dor de cair num latão de lixo não seria tão ruim quanto a de cair num chão de concreto, ou levar uns pipocos. E agora que sabe que existia outro player, Elliot tinha que correr para concluir os desafios, afinal ele tem que prezar pela sua liberdade. Só que pelo andar da carruagem, esse jogo com certeza vai acabar com alguma finalização, já que as coisas estão escalando cada vez mais. E agora que ele fez um policial de refém, com certeza a cara dele vai ser divulgada nas notícias, e ele vai precisar mudar a sua aparência para conseguir realizar as tarefas na surdina. Um boné, um óculos escuro e uma roupa comum já vão ajudar ele a se misturar na multidão, sem ser reconhecido facilmente. Após fugir da polícia, Elliot rouba o celular de um cara para tentar se comunicar com o mestre do jogo, mas infelizmente ele não recebe nenhuma ligação. Preocupado em perder o jogo, o cara fica paranoico com qualquer pessoa que se aproxime, já que o homem sabia que estava sendo vigiado. E aí quando uma senhorinha aparece, Elliot ameaça ela, achando que a velha
velha fazia parte do jogo, forçando a idosa a levá-lo para sua casa. Mas quando percebe que poderia ter se enganado, o cara desiste dessa loucura. Só que antes de ir embora, a senhora pede que o homem lhe ajude erguendo o cabo do varal. Nesse momento, ele recebe uma notificação informando que o 12º desafio foi completado, percebendo que estava certo o tempo todo, já que a velha realmente era parte do jogo. Porém, ele nem tem tempo de perguntar nada, pois percebe que na verdade tinha feito uma armadilha para finalizar um grupo de motoqueiros que passava por ali. Mas no último momento, o jovem consegue salvar os jovens, interferindo no desafio. Porém, o cara vê uma outra pessoa estendendo o cabo novamente, e entende que aquele era o tal outro jogador que o mestre tinha falado antes. Nesse instante, Elliot tenta impedi-los de passar, mas já era tarde demais, e tudo que ele podia fazer era ver as pessoas batendo as botas, ficando completamente traumatizado. E aí um telefone toca de dentro de uma mochila dos motoqueiros, e o mestre o parabeniza por concluir a penúltima tarefa. Mas depois de tudo que viu, o cara desiste daquele jogo maldito, lançando o celular longe. Em choque com a cena terrível que foi obrigado a ver, Elliot sai cambaleando pela rua, até que ele ouve o toque do celular que só era usado quando o mestre do jogo ligava pra alguém. Então o homem olha em volta desesperado, e percebe um cara correndo no meio de todos. E decidido em acabar com o jogo, Elliot persegue o suspeito até uma garagem, gritando que ainda podiam salvar muitas vidas se encerrassem aquela loucura. Porém, o outro participante parece não estar interessado na derrota, já que ele quase atropela o Elliot para sair dali. Percebendo que não conseguiria convencer o jogador, o rapaz rouba uma caminhonete que tinha um símbolo da seita nas chaves, e ao entender que tudo aquilo fazia parte do game, ele continua perseguindo o suspeito, para tentar impedir que a pessoa fizesse mais alguma maldade, até que um celular toca dentro da caminhonete, e o mestre fala que faltava pouco para ambos os jogadores ganharem, pois o 13º desafio estava muito próximo, e esse era ainda mais pessoal que todos os outros, pois essa era a única tarefa que nunca mudava. Só que nesse ponto, o Elliot já tava poucas ideias, então ele só joga o celular fora e dirige o mais rápido possível para impedir o outro jogador. Ok, o Elliot poderia ter usado a arma para atirar no gancho que prendia o cabo no trailer, já que teoricamente um tiro poderia partir um cabo de aço, claro que depende de alguns fatores, como o calibre da arma, a proximidade do tiro, a tensão do cabo de aço que pode acabar se rompendo acertando alguém que estivesse próximo, e até o tipo e a espessura do cabo de aço. Porém, já que o objetivo era salvar os motociclistas, Elliot poderia simplesmente se colocar no meio da rua e atirar pro alto. Dessa forma, o grupo se assustaria, e isso já seria o suficiente para impedir que eles avançassem. Além disso, pessoal, também podemos ver o quão inteligente e sádico o mestre do jogo é, pois ele sabia que Elliot não tinha se tornado um monstro por completo, e para cumprir esse objetivo macabro, ele enviou outro jogador para consertar a armadilha caso Elliot amarelasse, usando os motoqueiros apenas como peões no seu jogo doentio, já que podemos ver que eles pagaram os motoqueiros para ficar andando naquela mesma estrada só para morrerem. O pior de tudo, galera, é que realmente houveram casos em que pessoas perderam as suas cabeças por conta de cabos de aço, inclusive um deles aconteceu na Austrália, onde em 2016 um motociclista colidiu com um cabo de aço que estava esticado em um parque para impedir a passagem de veículos. Mas fora esse, ainda teve um caso em 2017 na França, onde um ciclista perdeu a cabeça após colidir com um cabo de aço esticado em um trilho, que foi colocado de forma irresponsável e resultou na finalização do cara. Além disso, uma coisa que o Elliot não segue é a descrição, já que até o cara que ele perseguia tem a prudência de cobrir o seu rosto para não ser identificado por aí, enquanto o Elliot comete vários crimes, mostrando para todo mundo os traços do seu rosto. Nem para cobrir os olhos o cara se presta. Em paralelo a essa perseguição alucinante, só que não, porque os caras não passavam de 40 por hora com aquelas latas velhas, vemos que o tio Colt conseguiu rastrear Vogler até um bar, e ele convence o cara a contar tudo sobre o tal culto, pois ele era um policial honesto, que só queria entender o caso. Então, Vlogger decide confiar no agente, dizendo que começou a estudar o caso porque alguns anos atrás, sua esposa desapareceu depois de finalizar e devorar um cachorrinho deles, sendo que isso era algo que ela nunca faria em plena consciência. E quanto mais ele procurava, mais informações bizarras ele conseguia ligar para essa tal seita, como acidentes de trem famosos, ou até o assassinato do presidente John Kennedy, pois como o Vlogger diz, existe 1% da população da Terra que são tão ricos e poderosos que decidem o que acontece em seus países. Tanto que esse jogo começou na Roma Antiga, e essas pessoas poderosas são como deuses, que ficam entediados, decidindo brincar com a vida humana para se satisfazer, e a conclusão do espetáculo é a degradação humana, transformando pessoas boas em completos monstros, e tudo acabava no 13º desafio. Voltando ao Elliot, vemos que ele conseguiu chegar até onde o outro jogador estava, só que ele fica em choque ao reconhecer o local, pois aquela era a casa onde o seu pai morava. Com medo, ele corre até o quarto do velho, onde o encontra completamente bem, mas antes que pudesse relaxar, Elliot percebe que tinha mais alguém ali, o seu irmão Michael. Imediatamente o cara entende que o mestre do jogo tinha envolvido seu irmão com problemas mentais nisso só para torturá-lo. Michael até tenta mentir que não estava ali por conta do jogo, só que seu irmão apenas pergunta qual era o 13º desafio, e fica em choque ao saber que ambos tinham que finalizar um membro da família. Mas como o Michael amava demais o seu irmão, ele escolheu finalizar o próprio pai com uma arma. Porém, Elliot tenta convencer o irmão de que não precisavam fazer isso, até que ele ouve o Bill dizendo que sabia sobre o que eles estavam falando
falando, pois na época em que ganhou o jogo, as coisas eram muito diferentes, pois eles não selecionavam idiotas. Porém, ao ouvir que Bill jogou e ganhou, Elliot imediatamente pergunta qual familiar o velho tinha finalizado para isso, ficando extremamente bravo ao descobrir que seu pai tinha finalizado a sua mãe. E aí, depois de tudo que passou durante o dia, o cara decide mandar o pai para a cidade do pé junto. Mas Bill é tão amargurado pelo que teve que fazer com a sua esposa e foi tão destruído pelo jogo que o homem impede eles de ganharem, indo dessa para melhor sozinho. Após essa cena grotesca, Elliot convence o irmão a desistirem do prêmio e voltarem para casa, pois ele só queria ter uma vida normal novamente. E Michael finge concordar, dizendo que só ia até a sua bolsa pegar os seus remédios. O problema é que Elliot sabia que tinha uma arma ali, e com medo de ser finalizado, ele dispara no irmão, mas fica arrependido imediatamente e corre para ajudar. Nesse momento, o garoto conta que só tinha entrado no jogo porque o mestre disse que com o dinheiro ele podia dar um presente de casamento legal pro seu irmão. Além disso, ele queria ganhar em alguma coisa pelo menos uma vez na vida. E aí ele crava uma faca em Elliot, dizendo que só queria ganhar, mas o cara acaba batendo as botas no processo, tornando Elliot o grande vencedor. Agora, sem pai e irmão, Elliot sai daquele lugar bastante ferido, sem nem imaginar que estava sendo vigiado por Chilcote, que espera ele se afastar para olhar a cena. É aí que vemos que o cara usava o chaveiro da seita, mostrando que trabalhava para o mestre desde o início e que ainda finalizou o Vogler pelo homem saber demais sobre o jogo, sendo a sua única tarefa limpar os rastros dos crimes cometidos pelos participantes que venciam. Então, o cara se livra do dossiê do Vogler e sobe até o apartamento do Bill para queimar qualquer evidência de que o Elliot esteve ali. Porém, ele não esperava pelo que ia acontecer em seguida. Bom, galera, é bem triste perceber que no final, Elliot perdeu as duas pessoas que mais amava, já que antes, Michael via seu irmão como um refúgio, mas se deixou levar pelo ódio que sentia do pai e de todos que machucaram ele por conta da sua deficiência. Coisas que, quando são recorrentes, acabam transformando essas pessoas em indivíduos insensíveis e agressivos, como vimos acontecer com o autista Elliot Rodger, que por se sentir negligenciado pelas mulheres, realizou um ato de covardia próximo a uma fraternidade de meninas, apenas para descontar a sua fúria e vingança em pessoas que nem sequer haviam feito mal a ele. E por mais que o objetivo do jogo de transformar humanos em monstros tenha dado certo em alguns casos, o efeito foi diferente em Elliot, que apenas se tornou mais forte, perspicaz e imponente, sobrevivendo a tudo de ruim que jogavam nele, e provando que não havia nenhum desafio em sua vida que ele não era capaz de vencer. Porém, o Elliot foi bem lerdo ao hesitar finalizar o Bill, já que seu último desafio era praticamente dar cabo do cara que finalizou a sua mãe, só que ele preferiu esperar o velho dizer as suas últimas palavras, e depois acabar com todas as chances que os filhos tinham de sair de lá vitoriosos. E falando um pouco sobre o Vogler, é curioso ver que um sujeito considerado louco pela maioria, foi o único a chegar tão perto de descobrir a verdade sobre a seita, e como ele estudava sobre o jogo mortal, com certeza Vogler sabia que qualquer um poderia ser um jogador, incluindo alguém da polícia. Por isso não faz sentido o cara revelar tudo o que sabia, pois aqueles que sabem demais sempre são caçados por quem eles menos esperam. E vendo como o Chilcote estava insistindo pro cara contar o que sabia, ele deveria suspeitar de tudo e sumir do mapa o mais rápido possível. Enquanto o Chilcote se preparava para destruir as provas, ele percebe que Elliot tinha voltado até a cena do crime, e tenta convencer o cara a ir embora com o dinheiro, já que eles ainda estavam lhe vigiando, e podiam tirar tudo que ele conseguiu se fizesse alguma besteira, até porque Chilcote é só um funcionário, e não tem nenhuma informação relevante sobre os responsáveis pelo jogo. Só que o Elliot não ligava pra isso, apenas queria se vingar de alguma forma das pessoas que tiraram tudo dele. Então ele finaliza o cara e perde todo o seu prêmio, mas vai embora dali satisfeito por não ter aquele dinheiro sujo na sua conta. E eu quero ver se ele vai ficar satisfeito assim na prisão também. Em seguida, Elliot chega até um orelhão para ligar para Shelby, e a mulher conta que do nada, uma pessoa ligou dizendo que ela ganharia $6.000 se comesse uma mosca, o que deixa Elliot bem preocupado, pois sabia que o mestre tinha ido atrás dela apenas para torturá-lo. Então ele pergunta se a mulher tinha aceitado o desafio, mas ela conta que não, pois isso seria uma loucura. Não só mostrando para o mestre do jogo que nem todos fazem tudo pelo dinheiro, como também deve ter deixado o cara pistola, já que o objetivo do jogo era corromper as pessoas. E o Elliot ainda manteve sua humanidade, e no fim, o Elliot finalmente se liberta do jogo, podendo voltar para sua vida ao lado da sua mulher e do seu futuro filho. Fala galera, se alguém te desafiasse a comer uma mosca em troca de uma boa grana, você jogaria um salzinho antes ou nem toparia fazer isso? Me contem nos comentários. E se você fosse um apresentador de TV tentando entrevistar um demônio e acabasse conseguindo essa façanha, o que você faria? Quer saber como o Jack vai sobreviver a essa noite ao lado do Tinhoso? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de não aceitar grana fácil de ninguém, pois você vai ter mais a perder do que ganhar.